18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado na melhor programação de Manaus, no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas começando pra você. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril. Karime Leão, o último dia aí do mês de abril do ano de 2021, Karime Leão. Sextou, minha gente. Sextou. Muito boa noite pra você. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Karime, não sei se dá para se animar, né? Mas a Petrobras anunciou queda no preço da gasolina e também do óleo diesel. Os novos valores passam a valer a partir de amanhã, sábado, Karime. Pois é, não dá para animar muito não, tá? Isso, né? Porque o litro da gasolina deve baixar 1,9%, ou seja, minha gente, apenas 5 centavos. E o diesel vai baixar 1,8%, que representa uma redução de apenas também 6 centavos por litro. Vale a pena não, Karime? Sei lá, né? Vai ser isso lá nas refinarias. Vamos ver se isso vai baixar, de repente, né? Se você for completar o tanque. Bom, acho que qualquer desconto é bem-vindo, né? 6:01, boa noite. 18 horas. E hoje no programa 18 horas, o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, declara que Wilson Lima é corrupto e que virou as costas para o povo amazonense. Alerta de cheia, o nível do Rio Negro em Manaus atingiu hoje a cota de inundação severa e as ruas do centro da cidade já começam a ser invadidas pelas águas do rio. E hoje vamos falar também que o Amazonas recebeu quase 65 mil doses de vacina contra a Covid-19. Essa é a 15ª remessa de imunizantes enviada pelo Ministério da Saúde. E na entrevista de hoje vamos conversar com o presidente do Centro da Indústria do Amazonas, Wilson Périco, sobre a decisão do Ministério da Economia que tirou de pauta um projeto de 325 milhões de reais para Manaus. Essas e outras informações, as principais notícias do dia você confere a partir de agora. Vamos juntos até às 7 da noite. Mais uma edição para você do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O governo do Amazonas anunciou hoje a ampliação no horário de abertura de shopping centers, academias, restaurantes e bares. O novo decreto também deixa facultativo aulas presenciais para alunos finalistas de instituições privadas de ensino superior. Também está autorizada a realização de eventos sociais até às 11 da noite. Mas muita atenção, gente, porque a circulação de pessoas está mantida. Segue restrita de meia-noite até às 6 horas da manhã por mais 15 dias. E entre as novas medidas de flexibilização está a reabertura dos circos. Olha aí, sim. Ontem conversamos com o diretor do circo, Marcos Frota, e falamos que eles estão ainda aqui em Manaus aguardando justamente esta liberação. Pois bem, os circos vão poder funcionar com ocupação limitada a 50% de público e, é claro, seguindo todas as medidas de prevenção contra a Covid-19. Karime Leão, e com a nova determinação, os shoppings estão liberados aí para funcionar de 9 da manhã até as 10 horas da noite, de segunda a sábado, e também agora aos domingos de 11 da manhã às 6 horas da tarde. As mudanças entram em vigor na próxima segunda-feira. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Novo decreto que passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de maio, os shoppings poderão funcionar das 9 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado, e aos domingos de 11 da manhã às 6 da tarde. As praças de alimentação desses centros de compra passarão a funcionar nos mesmos horários. Em relação às instituições de ensino superior privadas, com o ajuste do decreto, ficará facultado o funcionamento para os 2 anos finais dos cursos e também aulas práticas, desde que observe os protocolos de segurança. As autoescolas também estarão autorizadas a ministrar aulas práticas. Os restaurantes, bares registrados na modalidade restaurante, lanchonetes e similares estão autorizados a funcionar de 7 da manhã às 6 da tarde. Já as academias e esportes de todas as modalidades poderão funcionar de 6 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado, com aulas coletivas somente em ambientes abertos
abertos. Outra mudança que chama a atenção é que será permitida a realização de eventos sociais até às 11 horas da noite, com capacidade de ocupação dos espaços de até 50%, limitada à quantidade máxima de 100 pessoas, sem cobrança de ingresso e sem pista de dança. O detalhe é que esses eventos só poderão ser realizados com a aprovação da Vigilância Sanitária Municipal, cumprindo protocolos de prevenção específicos. Entretanto, o Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 decidiu, durante a reunião nesta sexta-feira, manter a restrição do horário de circulação de pessoas entre meia-noite e 6 da manhã por mais 15 dias. As mudanças foram apresentadas e debatidas com representantes dos demais poderes e órgãos de controle e começam a valer já na próxima semana. O governador Wilson Lima destacou que as medidas adotadas pelo comitê, neste momento de desaceleração dos casos da doença no Amazonas, visam a recuperação econômica, sobretudo a preservação dos empregos. Nós estamos fazendo algumas adaptações nos nossos decretos com o objetivo de garantir o funcionamento de algumas atividades que são fundamentais, né, do ponto de vista de geração de emprego e renda, principalmente daqueles trabalhadores que foram muito prejudicados desde o início da pandemia. É importante ressaltar que nós estamos trabalhando para encontrar esse equilíbrio. A gente ainda não superou a Covid, ainda não superou a pandemia, então é importante que as pessoas continuem se esforçando, seguindo todos os protocolos, para que a gente não coloque tudo a perder. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje, hein, lá no Rio de Janeiro, Wilson Witzel não é mais governador do estado. A maioria do Tribunal Especial aprovou o impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que é do PSC. Witzel estava afastado do cargo desde agosto do ano passado pelo Superior Tribunal de Justiça por suspeita de corrupção. Agora, o ex-juiz federal perdeu definitivamente aí o mandato. Pois é, Carlão, e ele entra para a história como o primeiro governador a sofrer impeachment aqui no Brasil. Tá? Lembrando aí que, enquanto isso, o governador Wilson Lima, denunciado por corrupção e outros crimes praticamente iguais aos cometidos por Witzel, continua impune. Witzel, tudo começou também com uma denúncia da Procuradoria-Geral da República pela compra fraudulenta de ventiladores pulmonares para pacientes de Covid-19, né? Qualquer coincidência, né? Qualquer semelhança. Exatamente por esse motivo que foi puxado o fio da meada e aí resultou no então afastamento hoje de Witzel frente ao governo do estado do Rio de Janeiro. Bom, enquanto isso, volto a falar que por questões muito parecidas, o Wilson Lima continua impune. E isso por culpa dos nossos deputados estaduais. E as consequências são graves, é claro. Prejuízos irrecuperáveis para o estado e para a população que sofre com um governo inexperiente, incompetente e criminoso. Isso segundo a denúncia também da Procuradoria-Geral da República. 18 horas. E o Tribunal de Justiça do Amazonas retoma as atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de maio. O retorno vai acontecer exclusivamente para o público interno, com o limite de até 30% do quadro de cada unidade, sendo autorizada a realização telepresencial de audiências e sessões de julgamentos. E para o dia 14 de junho está prevista a segunda etapa de abertura do Tribunal de Justiça. É a cidade que a gente percebe aí cada vez mais retomando a rotina de antes da pandemia. Tudo como se não estivéssemos a possibilidade de enfrentar uma terceira onda. A liberação de praticamente todas as atividades facilita, sim, a circulação do vírus. E isso é um fato. 18 horas. Bom, e agora a gente fala sobre educação. Isso porque um levantamento mostrou que mais de 300 mil crianças e adolescentes não tiveram acesso à educação aqui no Amazonas no ano passado. Cariminão, esse dado, inclusive, faz parte de um estudo feito pela Unicef que traz um panorama da exclusão escolar antes e durante a pandemia de Covid-19, né? Antes e durante. Em todo o país foram mais de 5 milhões distantes aí das escolas nesse período. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. O número de
de crianças e adolescentes sem acesso à educação no Amazonas saltou de 43.300 em 2019 para mais de 300 mil em 2020, representando cerca de 32% da população com idade entre 6 e 17 anos fora da escola no estado. O dado faz parte de um estudo lançado na última quinta-feira pelo UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação. Sob o título Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, um alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na educação, o levantamento detalha o número de brasileiros fora da escola no ano passado. De acordo com o estudo, as maiores porcentagens de crianças e adolescentes sem acesso à educação estão nas regiões Norte e Nordeste e em áreas rurais. Além disso, cerca de 70% daqueles sem acesso à educação são pretos, pardos e indígenas. No Brasil, mais de 5 milhões de meninas e meninos não tiveram acesso à educação, número semelhante ao que o país tinha no início dos anos 2000. Desses, 3 milhões e 700 mil crianças e adolescentes matriculados não tiveram acesso a nenhuma atividade e não conseguiram manter o aprendizado em casa. Entre os motivos estão a suspensão das aulas presenciais e as dificuldades de acesso à internet e à tecnologia, entre outros fatores. Para reverter esse quadro, o estudo lista a implementação de um sistema de busca ativa para identificar aqueles que estão fora da escola, a garantia de acesso à internet a todos, em especial os mais vulneráveis, a realização de campanhas de comunicação comunitária e a mobilização das escolas para o enfrentamento à exclusão escolar e a reabertura das escolas, medida que deve ser tomada seguindo todos os protocolos de segurança e de acordo com cada localidade. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governo do Amazonas aumentou em mais R$654 mil o contrato com a empresa do pai do presidente da Assembleia Legislativa. Com isso, o valor do contrato de Roberto Cidade Pai com o governo Wilson Lima sobe para quase R$19 milhões para a prestação de serviços nas Secretarias de Educação e de Segurança Pública. Inclusive, cientista social questiona a imparcialidade do presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade, no julgamento de casos do governador Wilson Lima, como os pedidos de impeachment, por exemplo. A repórter Odinaia Araújo tem as informações. O contrato do governo do estado com a empresa Navegação Cidade Limitada, do pai do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Maia Cidade, não é ilegal, mas é imoral. Imoral no sentido de indecoroso, vergonhoso. Afinal, é o presidente da casa, o deputado Roberto Cidade, o responsável pela decisão de colocar ou não em votação os pedidos de impeachment contra o governador Wilson Lima, por exemplo, que é acusado pela Procuradoria-Geral da República de liderar um esquema de compra superfaturada de ventiladores de ar de uma loja de vinhos que sequer serviram para pacientes graves da Covid-19 no ano passado. A questão, segundo o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, está na isenção ou desinteresse do presidente da Assembleia Legislativa em fiscalizar o governo Wilson Lima. Isso não é possível, é como você desvirtua toda a natureza própria da Assembleia Legislativa, que é um poder que deveria ser um poder autônomo e independente do governo estadual. E essa independência, ela não é só nominal, é uma independência prática. Os parlamentares têm que ser absolutamente independentes do poder executivo e do legislativo, judicial, para que eles possam exercer o mandato em nome da sociedade, em nome do povo que o elegeu. Segundo o portal da Transparência, o valor inicial que a empresa de navegação do pai do presidente da Assembleia tinha a receber do governo do estado era de R$18 milhões e 200 mil pela locação de carros para viaturas policiais e transporte escolar para a Secretaria de Educação. Para Luiz Antônio Nascimento, o valor desses aluguéis é vergonhoso. Quando você pega, por exemplo, um contrato de transporte escolar no interior, no valor de R$15 milhões, isso é bobagem. Todo mundo sabe que você não gasta R$15 milhões para transportar criança no interior do Amazonas. Isso são contratos que deveriam ser objeto de investigação do Ministério Público Estadual. Mas o Ministério Público Estadual não é muito afeito a fiscalizar tubarões, né?
ele não é muito afeito a fiscalizar o poder legislativo, ele não é muito afeito a fiscalizar o poder executivo. Só tem uma definição, isso é uma corrupção, né? Tá lá no Aurélio, no dicionário da língua portuguesa. É uma ação de decompor, de deteriorar, né? É uma ação que torna putrefato a relação política entre o Legislativo e o Executivo. Conforme o Diário Oficial do Estado, agora o governo do Amazonas aditivou, ou seja, acrescentou mais R$654 mil ao contrato com a empresa de navegação, elevando o montante a receber do governo para R$18.854 mil. O acréscimo de 24,82% foi para o aluguel de mais carros para a polícia. A vigência do termo aditivo é de 190 dias e vai de 26 de abril a 2 de novembro desse ano. Roberto Cidade foi um dos deputados que no ano passado votaram contra o impeachment de Wilson Lima. Ele foi eleito presidente da Casa em uma chapa que se declarava independente. Somente esse ano, a Casa Legislativa recebeu 7 pedidos de impeachment de Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho. Embora tenha dito que colocaria esses pedidos em votação, o deputado Roberto Cidade até agora não colocou nenhum deles em pauta. Odneia Araújo para o 18 horas. Vamos combinar, né? Que essa é uma relação pra lá de promíscua, é uma palavra certa. Os deputados aprovaram uma lei que proíbe parentes de secretários de Estado fazerem contratos com o governo, mas não proíbe parentes dos deputados, né? O que é uma grande incoerência, a gente percebe aí, é lógico. Não há como ter independência se a relação comercial é uma relação milionária entre a família do presidente da Assembleia Legislativa e o governo do Estado. Simples assim. Você está ouvindo 18 horas. E agora são 6 horas e 16 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil. As principais notícias do dia você confere em mais uma edição do 18 horas até às 7 da noite. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o presidente do Centro da Indústria do Amazonas, Wilson Périco, sobre a decisão do Ministério da Economia de tirar da pauta de reunião da Suframa um projeto de 325 milhões de reais para Manaus. É um instante só, logo depois da primeira da playlist. Mix. Vamos agora saber a previsão do tempo para esta noite, também madrugada. Hoje é sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão a previsão desta noite e madrugada é de pancadas de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 54% e pode chegar até a 99%. 6h23, boa noite. Karime, ainda seguindo essa linha de raciocínio, esse assunto, Karime Leão, hoje o nível do Rio Negro, aqui em Manaus, atingiu a cota de inundação severa de 29 metros, segundo o alerta de cheia emitido pelo Serviço Geológico do Brasil. Quando isso acontece, quando as águas atingem a cota de inundação, significa que alguns bairros da capital já começam a alagar. E a gente percebe aí que as ruas do centro da cidade já começam a ser invadidas pelas águas do rio. O mês de abril significou um aumento na corrida das águas, subindo 22 centímetros mais que no mesmo período do ano passado. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva sobre o segundo alerta de cheia e traz os detalhes pra gente. E o drama de quem vive no entorno do Rio Negro em Manaus já começou. Isso porque o nível das águas em Manaus atingiu hoje a cota de inundação severa de 29 metros, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Quando as águas atingem esta cota, é sinal de inundação e que alguns bairros já começam a alagar aqui na nossa capital. Pelo menos 15 pontos e 5 mil famílias já estão sendo monitoradas pela Defesa Civil.
Segundo a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Luna Gripe, a previsão é de que a cheia deste ano esteja entre as maiores já registradas nos últimos anos. A expectativa é que a cota máxima fique entre 28,55 metros a 30,35 metros. Com isso, devemos ultrapassar a cheia recorde histórica vivida em Manaus em 2012. Mas na cota de hoje, que é 29 metros e 3 centímetros, o intervalo nos diz que a probabilidade maior é que a gente tenha uma cheia próxima aos 30 metros. A nossa cheia recorde para Manaus foi de 29 metros e 97 centímetros. Então, como eu disse, esse de 29 e 97 para 30, na verdade, eu estou falando do mesmo tipo de evento, 3 centímetros não vai interferir em praticamente nada. Então, esse resultado nos indica que é provável que a gente tenha uma cheia da mesma magnitude da que foi observada em 2012. O que vai nos dizer se eu vou ter uma cheia próxima a 29 metros e 50 ou não, acima do que foi observado em 2012? Justamente as chuvas que vão ocorrer daqui até o mês de junho, né? Em toda a Bacia do Negro, em toda a Bacia dos Solimões, e aí uma consolidação de todas essas informações juntas que vai determinar dentro desse intervalo que a gente prevê se ele vai ficar mais para cima ou mais para baixo. Segundo o engenheiro Valderino Pereira, responsável pela medição no Rio Negro, no Porto de Manaus, o rio vem subindo em média 5 centímetros diariamente. Eu diria que esse valor de 5 centímetros seria um valor normal, dentro da normalidade. O que não está sendo dentro da normalidade é a cota do rio. Por motivo da vazante do ano passado, o Rio Negro está hoje numa cota de 29,03, né? E o rio já subiu cerca de 12 metros e 43 centímetros. Isso aí é uma diferença, porque 29,03 é uma cota em relação ao nível do mar. Eu digo sempre o seguinte, o Rio Negro hoje está a 29 metros e 3 centímetros acima do nível do mar. Agora, quanto foi que o rio subiu realmente? O rio subiu 12 metros e 43 centímetros. Tá? Como é que eu acho isso? Eu pego a cota máxima deste ano, que é de hoje no momento, menos a cota mínima do ano passado, que foi 16,60. Fazendo isso aí, eu sei o valor da cota de enchente. Cientistas afirmam que a cheia dos rios tem a ver com o fenômeno La Nina, que diminui a temperatura da superfície das águas no Oceano Pacífico. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E ainda falando em cheia, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas lançou um canal de comunicação para que a população afetada pela subida das águas em Manaus seja ouvida. Carimilhão, inclusive, é um serviço bastante interessante. Aí é o Zap da Enchente, Carimilhão. Um número de WhatsApp para que o cidadão mostre como está sendo afetado pela cheia, para que a Defensoria consiga cobrar providência do poder público. Vamos saber mais detalhes aí sobre esse novo serviço na reportagem de Nathalie Moraes. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas lançou um canal de comunicação para que a população afetada pela cheia em Manaus seja ouvida pela instituição. É o Zap da Enchente. O canal foi lançado durante uma audiência pública promovida pela DPE na Câmara Municipal de Manaus, para debater ações que possam reduzir os impactos da cheia em nossa capital. Para ser ouvido pela Defensoria, o cidadão deve gravar um vídeo de 30 segundos a 1 minuto, mostrando os transtornos causados pela cheia em sua casa, por exemplo, e enviar para o Zap da Enchente. No vídeo, a pessoa deve se apresentar dizendo o nome e o local de onde está gravando o material. Além das imagens em vídeo, é importante enviar uma foto da carteira de identidade, como explica o Defensor Público Geral do Estado, Ricardo Paiva. Zap da cheia é o WhatsApp exclusivo para esse tempo de enchente na cidade de Manaus. Nesse Zap, você pode mandar um vídeo de 30 segundos apontando, filmando como a cheia está afetando a sua moradia, a sua residência, o seu domicílio. Junto com o vídeo,
você manda a foto também da sua identidade. Com isso, nós vamos oficiar os órgãos públicos responsáveis pela atuação na sua área, na sua casa, para que providências sejam tomadas, sejam para construir pontes, marombas, ou auxílio aluguel, ou eventualmente alguma judicialização. Áreas que precisam de novas pontes e maromba, além de casas que já estão alagadas, são alguns dos problemas que a Defensoria espera receber pelo novo canal. A partir desses relatos enviados em vídeo, a Defensoria vai cobrar dos órgãos competentes a solução dos problemas apresentados pelos moradores. Segundo a Defesa Civil Estadual, 18.364 imóveis estão em área de risco em 18 bairros aqui de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E essa semana, o governo federal tomou mais uma medida que prejudica os interesses da Zona Franca de Manaus. O secretário executivo do Ministério da Economia, Carlos da Costa, retirou da pauta do Conselho da SUFRAMA o projeto da empresa LG, que programava investir 325 milhões de reais em Manaus e gerar 68 novos empregos diretos e pelo menos outros 200 empregos indiretos. A decisão gerou reação da bancada do Amazonas no Congresso. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o empresário Wilson Périco. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos Júnior. É um prazer sempre falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Mix. Muitíssimo obrigada. Então, na sua análise, o que o governo federal pretende quando decide retirar de pauta um projeto como esse, com investimento aí de mais de 300 milhões de reais para Manaus? Karine, deixa eu te explicar um pouco qual é o processo e por que da surpresa de todo mundo. Certo. Antes da reunião plenária do Conselho de Administração da SUFRAMA, todos os conselheiros recebem a lista de projetos e há uma reunião prévia com os técnicos da SUFRAMA para definir a pauta que vai a plenário. E essa pauta que vai a plenário, então, ela é aquela pauta que foi aprovada por todos, pelos técnicos da SUFRAMA e pelos conselheiros, para ser apreciada durante aquela reunião, ou para ter celeridade a reunião, para ter uma formalidade, mas são 2 dias que esses conselheiros ficam discutindo com os técnicos o conteúdo da pauta. Para surpresa de todo mundo, o secretário especial Carlos da Costa, alegando que o número de empregos que estava no formulário do projeto, que tem uma prerrogativa, tem algumas questões, de um deles é o número de empregos diretos, que as empresas vão gerar com aquele investimento. O número de empregos era pequeno pela renúncia, pelo incentivo fiscal que seria oferecido à empresa. Primeiro, não existe nenhuma prerrogativa legal para essa manifestação e retirada de projetos de pauta por essa questão. Os projetos podem ser retirados de pauta por qualquer conselheiro a qualquer instante, mas o que ele peca é a justificativa que ele deu para a atitude dele. Não existe nenhuma linha na legislação que tenha essa relação renúncia e número de empregos como algo a ser observado para aprovação ou não de projetos. É um precedente ruim, é um precedente perigoso, porque depõe contra tudo que nós conhecemos e vivenciamos de inovação tecnológica. Eu repito, eu falei durante a reunião para ele e vou repetir aqui, a maioria dos investimentos feitos no Brasil hoje, e aqui em Manaus não é diferente, são investimentos de grandes multinacionais que geram empregos para brasileiros. Essas multinacionais, elas replicam a produção aqui de produtos de ponta, produtos que são produzidos no mundo todo, e, consequentemente, replicam aqui também os seus processos. E a inovação tecnológica, ela traz, sim, cada vez mais um nível de automação nesses processos.
O que eu estou falando é que, muito provavelmente, nós vamos ter os mesmos produtos sendo produzidos com menor mão de obra. Por outro lado, serão necessárias pessoas com melhor qualificação, um nível de empregabilidade, consequentemente salários mais altos do que pura e simplesmente o do montador. O secretário, ele faz, ao final do pronunciamento dele, um comentário sobre o Smile Curve, que é uma ferramenta utilizada por empresas para definir os investimentos, e é notório isso. Aquelas empresas que detêm tecnologias próprias, que são marcas fortes, que podem ditar regras e tendências no mundo, o maior retorno dessas empresas está exatamente no lado superior dessa curva, vamos chamar assim, que é o investimento em tecnologia e que é o investimento em marketing e comercialização. Porém, o que gera emprego em massa é exatamente o queixo desse Smile Curve, que é a atividade de manufatura. E é isso que nós estamos discutindo aqui, geração de emprego. Nós não estamos fazendo outra coisa que não, surpresos pelo pouco caso feito, a geração dos empregos que foram anunciados pelas empresas, por essa empresa. Não só os empregos diretos, 68, 70 empregos, mas isso vai gerar emprego a mais para o pessoal que vai preparar a alimentação dessa empresa, para a empresa que vai fazer o transporte desses funcionários, para a empresa que faz a conservação e limpeza da fábrica. Vai demandar mais mão de obra para os fornecedores, porque esses produtos vão ter demanda para insumos locais, como embalagem, fios e cabos. Então, surpreendeu negativamente. Tem toda uma manifestação feita durante a reunião, Federação das Indústrias, o Centro das Indústrias, a própria SEDECT, na pessoa do secretário Jório, também se manifestou. E tem agora todo esse movimento político para tentar resolver essa questão. Então, infelizmente, foi uma atitude infeliz, mas que traz um precedente muito preocupante para todos nós. Ok, presidente, parece que o governo federal vem tomando aí uma série de medidas que prejudicam diretamente o polo industrial de Manaus. Na sua análise e na sua opinião, são atitudes isoladas ou isso já está fazendo parte realmente de uma política de governo? Carlos Júnior, eu vou te falar, as atitudes que o governo federal tem tomado, reduzindo impostos de importação para alguns produtos, sinalizando uma continuidade e uma ampliação de medidas como essa, elas não trazem prejuízo somente à indústria do polo industrial de Manaus, trazem prejuízo para a indústria do país. É uma sinalização muito ruim que o governo federal dá ao investidor, aquele que está no país, e principalmente aquele que teria intenção de investir para produzir seus produtos no território nacional. Ora, se o governo federal diz e dá sinalizações que ele vai reduzir os impostos de importação, é muito melhor para qualquer multinacional sair desse ambiente que nós estamos, de insegurança jurídica permanente, de carga tributária altíssima, uma instabilidade política que nós vivemos, sair desse ambiente onde a legislação trabalhista é extremamente nociva ao empregador, ou sair desse ambiente onde os custos logísticos que nós temos, particularmente aqui em Manaus, são altíssimos. Engana-se quem pensa que uma multinacional vai achar ruim com medidas como essa do governo federal. Não. Se ela tiver condição de atender o mercado brasileiro, produzindo em outro lugar e exportando para cá, a multinacional vai fazer. Só que vai vender para quem? Porque quem gera grande massa de empregos hoje no país ainda é a indústria. E mais uma vez eu falo, a grande parte dessa indústria são multinacionais que investiram no Brasil e geram emprego para brasileiros.
Bom, para finalizar, quais são as projeções? A gente já pode ter alguma projeção para os próximos meses, para o fim deste ano? Karine, bom, nós estamos, graças a Deus, né, nos parece que essa questão da pandemia está dando uma arrefecida, a atividade econômica do país parece estar tendo um aquecimento, isso se reflete nas linhas de produção. Nós temos tido dificuldade para conseguir insumos, tanto por conta do aumento da demanda mundial, quanto pelas questões logísticas. Houve um aumento muito grande no custo logístico, uma redução do número de navios que vem para a América do Sul, não é para Manaus, é para a América do Sul. A maioria dos armadores está dando preferência para atender a América do Norte, por conta da demanda, que naquele continente aumentou também. Os desafios não são pequenos, mas existe um otimismo grande de que o resultado desse ano seja melhor do que foi o ano passado. E resultado que eu falo não é questão de faturamento, mas principalmente o reflexo social, que é a geração de empregos. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Obrigado vocês, Karine, Carlos Júnior, mais uma vez. É sempre um prazer conversar com vocês e com os ouvintes da Rádio Mix. Uma ótima noite. Boa noite. Conversamos com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o empresário Wilson Périco. 6h41. Boa noite. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco, aqui no 18 Horas, o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, declara que o Wilson Lima é corrupto e que virou as costas para o povo amazonense. É o nosso assunto em instante. Mix. E agora nós vamos saber aí a previsão do tempo, hein? Conferir aí tempo e temperatura para este final de semana, sábado e domingo, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã deve ser mais friozinho do que hoje, tá? A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 97%. Já para domingo, a mínima prevista é de 22 graus, a máxima também não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 90% e a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. 6h45, boa noite. Mix. Olha que interessante, hein? Depois de um sumiço da vida pública, o vice-governador do Amazonas reaparece e ataca o ex-aliado governador Wilson Lima. Carlão, foi o seguinte: ao se defender das denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República, Carlos Almeida afirmou que o Wilson Lima é corrupto e que virou as costas para o povo amazonense. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. Como diz o ditado, quem é vivo sempre aparece. E foi o que fez ontem o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho. E ele voltou atirando. O alvo foi o governador Wilson Lima, seu ex-aliado político. Sumido das aparições oficiais e das redes sociais desde outubro do ano passado, ontem o vice-governador publicou uma nota intitulada A Verdade, o Governo e a Operação Sangria. Na nota em que se defende das denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República no Superior Tribunal de Justiça, Carlos Almeida atacou o governador Wilson Lima e o acusou de ter virado as costas para o povo amazonense. Carlos Almeida Filho é acusado de ter participado, junto com Wilson Lima, do esquema de compras superfaturadas de ventiladores em uma loja de vinhos que não serviram para o tratamento de pacientes graves da Covid-19 no ano passado. Na nota pública, Carlos Almeida diz que o motivo de ter abandonado a aliança com Wilson Lima é porque não iria permanecer no governo do Amazonas com pessoas de condutas suspeitas. Ainda segundo a nota, Carlos Almeida não se mistura com quem pratica o errado e que foi por isso que rompeu em maio do ano passado com o líder que deu as costas à população. Ainda de acordo com a nota, Carlos Almeida Filho se recusa a fazer parte de uma quadrilha que só faz prejudicar o povo amazonense e o Brasil. O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, o secretário estadual de saúde, Marcelo Campelo,
e os ex-titulares da Secretaria de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias e Simone Papais, foram processados pelo Ministério Público Federal por irregularidades no trato da gestão de 2 unidades de saúde em Manaus, a UPA Campos Sales e o Hospital Delfina Aziz. O Ministério Público também processou o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e o representante do Instituto, José Carlos Risoli. A ação de improbidade administrativa inclui o pedido de liminar de bloqueio de bens dos envolvidos. O valor total do bloqueio é de mais de 32 milhões de reais, que equivale ao prejuízo causado ao patrimônio público, conforme a apuração da Controladoria Geral da União. Conforme o Ministério Público Federal, em março de 2019, o vice-governador Carlos Almeida, que à época também assumiu o cargo de secretário estadual de saúde, firmou o contrato com o Instituto. Desde o início desse contrato, nunca foi realizado um controle da execução dos serviços. Nós entramos em contato com a assessoria do vice-governador do Amazonas, mas até o fechamento dessa reportagem, eles não enviaram resposta. O governo do estado também não se pronunciou sobre as acusações de Carlos Almeida Filho. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas recebeu hoje quase 65 mil novas doses de vacina contra a Covid-19. Essa é a 15ª remessa de imunizantes recebida pelo estado do Amazonas. A nova remessa deve ser usada como a primeira dose para os trabalhadores das Forças Armadas, Forças de Segurança e Salvamento. Mas, apesar da chegada dessas novas doses, a aplicação da primeira dose segue suspensa aqui em Manaus. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas recebeu hoje novas doses de esperança e de dias melhores. Isso porque o nosso estado recebeu na madrugada desta sexta-feira a 15ª remessa de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. O lote conta com um total de 64.700 doses dos imunizantes Coronavac, fabricado pelo Instituto Butantan, e AstraZeneca, produzido pela Fiocruz. A carga conta com 1.200 doses da Coronavac e 63.500 doses da vacina AstraZeneca. O chefe de departamento da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, Helder Figueira, falou um pouco mais sobre a chegada dos imunizantes. A gente recebeu bastante dose de AstraZeneca e como ela está destinada só para a primeira dose, a gente consegue avançar bastante dentro dos grupos prioritários. Lembrando que, por enquanto, a Prefeitura de Manaus segue ministrando somente a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A aplicação da primeira dose está suspensa, inclusive para quem já tinha feito o agendamento marcado pelo sistema Imuniza Manaus. Segundo dados apresentados pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, a média móvel de casos e de óbitos por Covid no Amazonas continuam em queda. Há também uma redução na taxa de ocupação no número de leitos clínicos e unidades de terapia intensiva. Além disso, o nosso estado tem atualmente a terceira menor taxa de transmissão do país. Apesar de todas essas reduções, os cuidados preventivos contra a pandemia do novo coronavírus devem ser mantidos para que seja reduzida ainda mais a evolução da pandemia por aqui. Enquanto não temos vacinas para todos, é importante fazer o isolamento social, manter a restrição e circulação de pessoas aqui no estado, além do uso de medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras de proteção respiratória, a lavagem das mãos também devem ser mantidas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 52 minutos e as novas medidas provisórias que flexibilizam novamente as regras trabalhistas na pandemia publicadas nesta semana trouxeram poucas mudanças com relação ao que foi visto no ano passado. Bom, e apesar disso, entre as novidades deste ano, uma chamou a atenção em especial, que é a estabilidade para as funcionárias gestantes. Vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes.
No ano passado, a MP provisória 936, que instituiu a possibilidade de acordos para a preservação de empregos, não mencionava as regras de estabilidade para as gestantes. Na nova MP 1045, publicada nesta semana, fica estabelecido que o período de garantia de emprego da funcionária grávida começa a valer a partir do 5º mês após o parto ou após o período de volta da licença maternidade. Isso porque a gravidez gera estabilidade na relação de emprego, o que significa dizer que no momento da confirmação da gestação, até 5 meses após o parto, a empregada grávida não pode ser dispensada sem justo motivo. Já o empregado comum, por sua vez, tem direito à estabilidade de emprego equivalente e subsequente ao tempo em que teve o salário reduzido ou contrato suspenso. Por exemplo, se teve suspensão do contrato por 60 dias, tem mais 60 dias de estabilidade após o fim do acordo. A advogada Aline Laredo, especialista em direito trabalhista e em processo do trabalho, ressalta que nos acordos firmados no ano passado havia uma interpretação das empresas e dos advogados sobre a estabilidade das gestantes, mas agora a regra veio expressa no texto da medida provisória. Na primeira vez, teve muita dúvida entre a garantia da estabilidade da gestante e a garantia decorrente do benefício emergencial. Agora ficou muito claro que a gestante soma essas estabilidades, né? E esse benefício emergencial, ele traz uma estabilidade de trabalho. Então, por isso que eu reforço que a empresa, ela deve procurar um profissional habilitado na área trabalhista para que esse profissional faça um diagnóstico para saber se vale a pena para ela, porque às vezes não vale usar o benefício emergencial porque ele tem uma garantia de emprego. Outra diferença para a funcionária gestante é com relação ao pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o BEM. Com o nascimento do bebê dessa empregada, a MP prevê que o acordo de suspensão ou redução será interrompido e o empregador efetuará o pagamento do salário maternidade no valor integral. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, neste sábado, dia 1º de maio, também conhecido como Dia Internacional do Trabalhador, além do Brasil, a data é feriado nacional em vários outros países aí, por exemplo, Portugal, lá na Rússia, na França, na Espanha e também nosso vizinho aqui, Karime, a Argentina. Exato, Carlão. E é um dia também para as empresas refletirem sobre os direitos trabalhistas e normas de trabalho. E aqui em Manaus, a Igreja Católica montou uma programação especial em comemoração aos trabalhadores. E a repórter Nathalie Moraes traz os detalhes pra gente. A Pastoral Operária é uma pastoral social da Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça, da Paz e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Sua atuação é destinada especificamente à classe trabalhadora no serviço da evangelização e da reflexão à luz da doutrina social da Igreja. Aqui em Manaus, a pastoral é coordenada por 6 mulheres em corpo de membros, somente onde mulheres participam. O Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, o SARES, é um dos parceiros da Pastoral Operária e juntos desenvolveram uma mensagem em alusão ao Dia do Trabalhador. Um dos trechos da mensagem ressalta o Pacto pela Vida e pelo Brasil, que é a união da Igreja em defesa da vida e dos direitos básicos. O coordenador do SARES e parceiro da Pastoral Operária, Padre Paulo Tadeu, destaca a urgência do pacto que pede a continuidade no auxílio emergencial, direito à saúde, defesa do SUS, vacina para todos e oxigênio, e a investigação a respeito do desvio das verbas que deveriam ser usadas durante a pandemia do novo coronavírus. É muito urgente a formação desse pacto pela vida e pelo Brasil. Graças a Deus, em muitos dos nossos regionais da CNBB, assim também muitos movimentos sociais, instituições, entidades, muitas pessoas vão abraçando esta causa. Não deixaremos que nos roubem a esperança de um futuro melhor, como nos fala o Papa Francisco.
Já as comemorações acontecem no Santuário de São José Operário. A festa de São José tem como tema São José, Pai do Trabalhador. A festividade também celebra o ano de São José, declarado pelo Papa Francisco por meio da Carta Apostólica Patris Corde. Já nesta sexta-feira, ocorrerá um encontro presencial e online no Santuário de São José e, em seguida, haverá o translado da imagem de São José em direção à área missionária da Sagrada Família. Já no dia 1º de maio, dia de São José Operário e dia do Trabalhador, haverá uma Santa Missa na área missionária da Sagrada Família às 8 da manhã. Após a celebração, os fiéis participam de uma carreata para o Santuário de São José Operário, finalizando com a bênção dos carros. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 58 minutos e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, traz o diagnóstico de 592 novos casos de Covid, totalizando para 370.776 os casos da doença aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 12 mortes, elevando para 12.627 o total de mortes no estado do Amazonas. E o Brasil contabiliza 14.592.886 casos confirmados da doença. O país soma 401.417 mortes, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com informações das secretarias de saúde. Agora 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A taxa média de desemprego no Brasil foi de 14,4% no trimestre de dezembro a fevereiro. Isso significa que 14,4 milhões de pessoas estão na fila por um trabalho no país. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e devem ser interpretados do ponto de vista humano e não só do estatístico. A pandemia fez um estrago na vida de milhares que perderam seus familiares e também amigos, mas também está provocando um estrago financeiro na vida de muitos brasileiros. Por isso, é bastante importante que os governos planejem imediatamente planos de recuperação econômica. Na última reunião do Conselho da SUFRAMA, um grande projeto industrial que iria gerar empregos aqui em Manaus foi retirado de pauta pelo governo federal. E o governador do Amazonas, Wilson Lima, mais uma vez não se manifestou. Parece não atentar que a prioridade hoje, junto com a vacinação em massa dos brasileiros, é também abrir oportunidades de trabalho. 18 horas. 7 horas em ponto, Karime Leão. Estamos fechando mais uma edição do 18 horas na apresentação Karime Leão. E Carlos Júnior. Operação técnica DJ Ari Guedes, produção Rodrigo Soares, edição DJ Luciano Matheus. E lá no aplicativo Humano, transmitindo ao vivo o programa 18 horas, ele, o Wellington Trovão. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, obrigada pela companhia, um beijo. Continue bem, continue em 100,7. Bom final de semana para você. Segunda-feira, a partir de 6 horas da tarde, estaremos de volta com você aqui para mais uma edição do 18 horas no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. Mix.